Frequentemente, nós somos tomados daquela sensação de que alguém está tentando justificar um prejuízo que a gente sofreu com um argumento excessivamente mirabolante, né? Dá várias voltas, são vários sistemas complexos que têm que ser considerados, mas tudo isso para dizer por que você está recebendo menos. Ao passo que você também fica pensando, pô, mas será que esse cara não está só me enrolando, não? O irônico é que frequentemente, especialmente nessa seara econômica, a explicação mais simples tende a ser verdadeira. Há exceções, por favor. E aí eu recorro a uma ilustração muito interessante que a gente vê naquele livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que tem um filme também. Para ser sincero, eu não me lembro se eu li esse livro quando eu estava no segundo grau, já na universidade, mas eu lembro que teve uma disciplina na universidade sobre cinema, que eu fiz uma comparação livro-filme, e foi um dos poucos textos que eu fiz que se perdeu, não está no meu site. Que basicamente, para aquelas pessoas muito pobres daquela região nordestina, né, que eram frequentemente exploradas, e às vezes havia uma combinação entre eles, prestando serviço para alguém que tem muito mais dinheiro, para algum fazendeiro, para algum atravessador lá, e prometiam uma determinada quantia, e na hora de pagar dava uma quantia menor, né? E o trabalhador reclamava, bom, mas aqui tem de menos. Não, mas isso aí é os juros. Aí inventava uma história, não, porque não sei o quê, porque foi para o mercado tal lá, e o capital subiu, não sei o que lá, e o governo fez não sei o que lá. O fato é que você tem que ganhar menos do que combinei. É a explicação. E que ela sempre ficava com aquela desconfiança de que estava sendo apenas enganado, mas o sujeito lá tinha lá toda uma articulação para explicar isso. E o ponto é que, o que eu digo é que o que acontece hoje na seara econômica, pelos grandes portais de economia, pelos nossos grandes economistas, é basicamente a mesma coisa. Mil e uma formas de te enrolar para dizer que o seu prejuízo é justificado. E é muito curioso, porque quando a gente ouve esse pessoal falar nesse sentido de é os juros que está fazendo você receber menos, no fundo, eles praticamente estão falando em inflação. E é aí que a situação complica. Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 18 de março de 2025, e hoje eu pretendo compilar neste vídeo uma série de temas que eu abordei em vários vídeos distintos e lives também, mas que eu espero que isso aqui se torne como referência de uma reflexão que eu venho trazendo há muito tempo. Acho que a primeira vez que eu publiquei uma reflexão nesse sentido é um vídeo curtinho de 10 minutos, chamado Juros versus Inflação, onde eu fiz na forma de uma pergunta, de uma problematização. E eu admito que pode ter uma aparência de clickbait, porque eu sou daquelas pessoas que normalmente quando faz uma pergunta sobre um tema mais complexo, é porque de uma certa forma eu já tenho mais ou menos a resposta, eu estou indo numa determinada direção. Aquela questão da pergunta perfeita, né? As melhores perguntas são aquelas que já direcionam a resposta, já te aproximam da resposta em si. E claro, com exceção de perguntas bobas aí, com quem é fulano de tal, que ano foi tal coisa. E ali eu simplesmente coloquei uma problematização da ideia de elevar a taxa de juros para combater a inflação, que é uma ideia que eu estou recorrentemente dizendo que é uma fraude. Taxa de juros não derruba a inflação. Com isso eu me aproximei do pessoal da teoria econômica moderna, só que eles ainda dizem que a taxa de juros pode derrubar a inflação de demanda, mas não a inflação de oferta. Eu digo que não derruba nenhuma das duas. A primeira questão que a gente tem que ver é que raio que é a inflação, né? E eu mantenho aquilo que eu disse naquele vídeo lá, e depois eu desenvolvo em mais outros temas, mas é que simplesmente tudo, antes eu disse que era quase tudo, mas hoje eu tenho certeza que é absolutamente tudo que se diz sobre inflação, tudo que se está dizendo há séculos sobre inflação pela totalidade das escolas de economia é falso. Nada faz o menor sentido. E vamos ser sinceros, isso não deveria ser tão surpreendente num mundo onde jamais se conseguiu desenvolver um sistema econômico que verdadeiramente atenda à necessidade da maioria das pessoas. Se nós tivéssemos um sistema econômico que tivesse acabado com a pobreza, pelo menos eliminado completamente a miséria, que mesmo mantendo alguma grau de desigualdade, pelo menos não tivesse pessoas em condições econômicas deprimentes, mesmo pessoas que trabalham muito, se a gente pelo menos tivesse um sistema assim, podia ser, mas não, esse sistema não conseguiu nem isso, não conseguiu sequer acabar com a pobreza extrema, não conseguiu sequer resolver a questão do emprego, não consegue resolver o problema das crises, é crise atrás de crise, é inflação, hiperinflação, deflação, desemprego em massa, plano econômico, desastre, o tempo todo. Não deveria ser surpreendente a afirmação de que todas as teorias que foram testadas estão erradas, porque elas não conseguem chegar no cerne do problema.
Claro que isso tem um agravante que eu desenvolvo naquele meu vídeo que diz que a economia é a mais ideológica de todas as ciências, que no fundo ela não está aí para realmente resolver o problema, está aí para satisfazer os interesses de quem já tem muito dinheiro e por algum motivo não se importa com o restante da sociedade. E isso explica muita coisa. Mas ainda assim, há muitas pessoas bem intencionadas que desenvolvem teorias econômicas que pretendem sim solucionar problemas e mesmo dentro da matriz dessas teorias você não consegue efetivamente chegar ao âmago da questão, ao ponto de pelo menos deixar claro como que você resolveria todos esses problemas. Claro, estou falando evidentemente do contexto da economia capitalista, especialmente do capitalismo liberal. Países socialistas já conseguiram solucionar grande parte desse problema sim, mas são muito poucos e são justamente aqueles que são demonizados pela totalidade das forças de mídia e forças econômicas do Ocidente. Nem vou entrar na questão de quais são. O ponto que não deveria ser surpreendente, essa afirmação radical de que absolutamente tudo que se diz sobre um assunto tão crucial é falso. Isso explicaria todo o problema que nós temos. Então vamos lá. Inflação. Que raio é inflação? Evidentemente derivado do latim inflatio, inflar, né, inchar, de certa forma. É curioso porque essa etimologia já diz bastante coisa, aliás, diz mais coisa até do que frequentemente é dito pelas definições mais formais. Basicamente que há uma espécie de aumento ilusório, né? Quando uma coisa incha, no fundo ele está realmente aumentando, a não ser no volume, mas significa que alguma coisa está ficando mais fina, né? Está ficando, aquela espessura inicial que ela tinha fica mais fina, aquele inchaço, aquele ambiente interno ali é vazio, então é um tanto quanto ilusório. Mas basicamente, se você for ver as definições de inflação aí, e isso, por favor, não vou nem citar. Vai onde você quiser, vai no dicionário, no Michaels, no Wise, na Wikipedia, no Infiscola, em qualquer lugar, pega qualquer livro de economia, você vai ter basicamente duas definições básicas de inflação. Uma, a óbvia, de que a inflação é simplesmente o aumento generalizado de preços, e outra que já vai até lá direto à ideia de que a inflação é causada por um descompasso entre a oferta de moeda e a de produtos, ou seja, a emissão de moeda é o que causa a inflação. E aí tem um temperozinho também de algumas pessoas que colocam considerações futuras, né, que às vezes não é nem porque os preços em si estão aumentando, mas é porque há uma perspectiva de que vão aumentar, então às vezes há uma emissão de moeda antecipada, ou às vezes há uma subida de preço artificial antecipada, ou seja, a questão das expectativas futuras, né? Mas basicamente é isso, ou seja, seria uma espécie de descompasso entre oferta e demanda. Eu tenho vídeos específicos para isso também, demonstrando que apesar de haver uma correlação muito clara e ser muito fácil explicar questões de aumento de preço por oferta e demanda, o fato é que nunca deixam a lei de oferta e demanda funcionar, trabalhar em paz. A própria ideia de subir a taxa de juros é para você impedir que a própria lei de oferta e demanda faça com que a inflação baixe espontaneamente quando chegar a um ponto que o preço subir tanto que as pessoas param de comprar. Ou seja, você está interferindo, impedindo que ela funcione. E ela não funciona praticamente nunca, a não ser situações muito isoladas. E é muito curioso, né? Porque os mesmos liberais que são contrários à intervenção do Estado na economia, que não querem que se baixe a taxa de juros artificialmente, mas eles nunca se posicionam contra a ideia de você subir a taxa de juros para impedir que a lei de oferta e demanda funcione. Aquela lei que eles consideram natural. Então, via de regra, as duas definições de inflação são ou de uma descompensação entre oferta e demanda espontânea, ou seja, muitas pessoas não querendo comprar alguma coisa, então é espontâneo que o preço suba, ou uma descompensação entre oferta e demanda de moeda em relação aos produtos. E aí vem o problema da definição de emissão de moeda, né? Porque tanto pode ser o sentido da autoridade monetária criar moeda nova, criar dinheiro novo, quanto pode ser apenas devolver para a circulação dinheiro que estava retido pelo Estado, né? E então tem uma série de níveis de confusão. E o problema é que se você vai basear, e não tem como não basear esse conceito de inflação nessa questão de oferta e de demanda, mesmo que seja a expectativa futura de inflação, então você tem que verificar a questão da oferta e de demanda em si, que eu já apontei que ela não funciona, nunca deixam ela funcionar. Ela funcionaria em tese se não fosse agentes intencionais, desde os mais simples aos mais complexos, que nunca vão deixar fazer com que ela funcione. Quer seja o grande empresário que vai simplesmente esconder o estoque, ou vai preferir destruir o estoque, mas o fato é que, se lei de oferta e demanda funcionasse, os preços deveriam variar de formas oscilantes. Frequentemente é uma subida generalizada, de repente é uma queda de preço generalizada, e isso nunca acontece. Você tem subidas generalizadas e você tem quedas de preços pontuais, umazinha aqui, outrazinha ali, por um determinado período de tempo, que depois sobe de novo, tanto que a tendência histórica gradual é sempre o aumento generalizado de todos os preços. Isso, cara, observar por que não se deixa a lei de oferta
procura funcionar, não é muito difícil. O próprio agente econômico mais primário pode pensar dessa forma. Estamos falando que alguém que chega na hora da xepa, né, o fim de feira, vê que tem poucos produtos sobrando, ele está muita gente procurando, o cara pode subir o preço. Mas se o produto dele não for muito perecível, de repente, ele... Não, eu posso simplesmente encerrar mais cedo, não quero mais trabalhar hoje, eu trabalho amanhã, como eu conseguir vender o suficiente, eu posso fechar o meu caixa hoje. Ou se de repente o preço estiver caindo, tiver pouca gente comprando, eles estiverem aqui concorrendo entre si para baixar o preço, e pode chegar a coisa, não vou baixar meu preço não, esse produto aqui eu posso deixar para vender outro dia, ou vou vender lá numa outra feira tal, para fazer coisas para não deixar baixar o preço. O fato é que nunca se deixa a lei de oferta e demanda funcionar de uma forma ampla, sempre funciona num momentozinho pontual, nas questões, numa micro situação, é sempre numa micro situação econômica que a lei de oferta e demanda pode efetivamente funcionar livremente. Ampliou um pouquinho, não se deixa jamais que ela funcione. Ok, então vamos lá, vamos voltar para a questão da inflação. E que é muito complicado você fazer raciocínios econômicos sem apelar para ilustrações que exigem criar universos econômicos mais restritos, né? Mas eu não vejo uma forma mais interessante de efetivamente fazer isso. Então vamos lá. Vamos tentar imaginar aquele pequena sociedade, sei lá, umas 1000 pessoas, todo mundo tem a sua função, todo mundo trabalha, ou sei lá, imagine uma quantidade maior, mas um micro-universo econômico, ou um médio-universo econômico, onde já surgiu efetivamente a moeda, porque pensar em inflação sem moeda é um pouco complicado, parece que é possível, você pode fazer qualquer tipo de raciocínio econômico na base do escambo, mas eu acho que não ajuda, considerando que os nossos problemas são efetivamente causados pela pura e simples existência da moeda. Mas então, sei lá, tem alguma moeda qualquer que se utiliza para facilitar as transações comerciais, e por algum motivo qualquer houve uma escassez em um determinado momento ali, e alguma pessoa subiu o preço de determinada coisa e gerou um certo desequilíbrio ali, né? São os próprios liberais, nesse ponto eu vou concordar com eles, que a tendência é que, no longo prazo, o mercado acabe se reequilibrando. O mercado nesse sentido, desse universo de trocas de relações econômicas espontâneo, né? Ele pode ter um aumento em determinado momento, mas em alguma situação vai haver uma retração. Ou seja, que as mesmas pessoas que estão vendo que o preço de uma determinada coisa está subindo, de repente alguém que não produzia aquela coisa, agora então eu vou produzir porque está vendendo. E de repente em algum momento isso vai e cai. Então a própria lei de oferta e procura deveria solucionar esse problema. Mas, como estou sempre falando, as pessoas preferem intervir. Isso faz um certo sentido, porque a inflação, se você for pensar bem, ela nunca seria um problema se ela fosse atingir toda a sociedade igualmente. Apenas haveria uma espécie de descompensação temporária, uma remodulação da situação de produção, mas que não faria um impacto significativo na vida de todos, assim. O problema é que ela, via de regra, atinge mais uns do que outros, ou às vezes não atinge em absoluto outros, ou pior, ela beneficia uns em detrimento de outros. Então o problema da inflação e somente pode ser relativo à desigualdade. Se não houvesse uma desigualdade das potências dos agentes, a inflação em si seria irrelevante. Mas essa desigualdade existindo, então às vezes nós precisamos intervir nesse sistema, porque esperar o mercado voltar ao equilíbrio pode ser tarde demais. É como o próprio Keynes diz, né? A longo prazo estaremos todos mortos. Então se você não intervir em determinada situação agora, muitas pessoas podem se dar muito mal, podem quebrar, podem ficar na miséria, podem morrer. Então as pessoas precisam ser salvas agora. Muito cuidado que tem uns espertalhões por aí que reinterpretam essa frase para dizer uma coisa completamente diferente. Mas a questão é que frequentemente é necessário ter alguma intervenção. Isso eu estou falando apenas no descompasso entre oferta e demanda dos produtos e serviços em si. Eu não estou nem citando a questão da moeda, porque a questão da moeda vai tornar a coisa muito mais complicada. É porque, bom, em tese, e muito em tese, a moeda deveria refletir a quantidade de riqueza circulante. Existe um montante de riquezas produzidas, então para facilitar as trocas deve haver uma quantidade de entidades monetárias que permita que essas trocas desses montantes de mercadorias funcionem, né? Então ela tem que ter uma certa correspondência. Evidentemente, não é possível manter uma correspondência exata, né? Até porque algumas riquezas são perdidas ou são produzidas mais do que é previsto, assim como alguma moeda também é perdida, ou às vezes o dinheiro é destruído, às vezes é perdido. Então tem sempre um descompasso, de modo que
é necessário sempre estar emitindo moeda para compensar, né? A não ser que a economia, a produção despenque brutalmente, mas via de regra está se mantendo constante ou pelo menos estável, ao passo que a perda de moeda, estamos falando disso a nível físico, evidentemente, né? A perda das notas, a deterioração, a nota que queima, que rasga, a moeda que se perde, isso aí tende a ser constante. Sem alguém emitindo a moeda, ela não vai surgir uma moeda nova, a não ser por falsificação, que é evidentemente o nome falso de estudo. Então tem que estar sempre tendo uma entidade monetária que vai tentando compensar essa flutuação da quantidade de riquezas por uma emissão de moeda, né? E aí vem a ideia perfeitamente intuitiva que se você emitir moeda demais, em tese você faria com que essa moeda ficasse desvalorizada. Afinal, uma quantidade X de moeda refletindo uma quantidade X de riqueza teria uma correspondência de 1 para 1, ao passo que você coloca 2x, mas não aumenta a riqueza, passa a valer metade, né? É óbvio isso. Acontece que a emissão de moeda por si só, ela não tem como causar inflação. Isso aí não é nem uma questão de opinião. Num primeiro momento, se o liberal não concordar, isso é louco. Num primeiro momento, ela não pode, por si só, apenas a emissão, causar um aumento de inflação, uma queda generalizada de preço, qualquer coisa nesse sentido. Ela tem que primeiro ser colocada em circulação. Ou seja, não basta ser emitida, ela tem que ser circulada, ela tem que atingir os seus alvos. Caso contrário, não tem como isso acontecer. Aí sim, as pessoas recebendo mais moeda, utilizando mais moeda, aí pode gerar um aumento na demanda e aí provar um aumento da inflação. Aí sim. Mas veja só, se essa emissão causou uma inflação, é porque essa moeda foi utilizada e ela aumentou a demanda. Ou seja, o que causou a inflação mesmo foi a demanda em si. Não foi o simples fato de ter emitido a moeda. Até porque quando você emite a moeda, ela não vai magicamente para os bolsos das pessoas. Você está aqui com os seus produtos. Aí você fica sabendo, o governo emitiu, mas você quanto vou subir o preço? Não. Você tem que esperar todo um processo para que possa influenciar nesse preço, a não ser se você tem uma expectativa, né? E o governo subiu tanto, vou aproveitar para subir. Mas ainda assim você está pensando em termos de oferta e demanda, no sentido de expectativa. Ainda mais quando você emite a moeda, nunca é todo mundo receber ao mesmo tempo. Geralmente é um determinado setor que recebe uma injeção de caixa, de fluxo de dinheiro, ele vai redistribuir aquilo de uma forma muito indireta. Então tem todos vários processos que até você chegar numa situação onde os preços efetivamente comecem a aumentar. Portanto, você pode até dizer seguramente que a emissão de moeda por si não tem como aumentar a inflação, a não ser quando ela gera outros fatores que estão conjugados. E aí, nesse caso, nem vamos entrar a princípio nas duas formas de emissão de moeda que se confundem o tempo todo, que aliás só isso aí já é um problema. É porque uma coisa é o governo tem uma riqueza, o Estado e ele simplesmente põe em circulação, ou seja, aquilo que ele tirou por meio de impostos ou outras atividades que estava lá guardado com ele, simplesmente devolve. E outra é ele criar moeda nova. E vamos só, se isso aí já está complicado, por outro lado vai ficar mais complicado ainda por um lado, ou por outro lado mais simples, quando a gente chega num ambiente contemporâneo que nem sequer você precisa mais imprimir moeda física, né? Você nem precisa mais imprimir nota ou encunhar moedinhas, é simplesmente você digitar no sistema lá um valor creditício que se torna um sistema de transmissão puramente virtual. Ou seja, existe emissão da mesma forma, só que não é emissão de um ente físico, mas dá no mesmo, só que em compensação isso vai facilitar ou dificultar algumas percepções. Mas para fechar esse exemplo mais restrito, imagina esse pequeno reino lá, que por algum motivo teve lá uma superprodução de alguma coisa, e já tem mais riqueza produzida, então vai precisar de mais moeda, o governo vai emitir. De repente ele comete um erro e emite muito mais moeda do que é necessário. Esse descompasso vai demorar a ser percebido, ele só vai ser percebido quando já tem moeda sobrando. Então, mas o fato de ter emitido moeda significa que o meu salário aumentou? Percebe isso? Em alguns casos sim, né? Se você é obrigado a subir determinados salários de alguns, especialmente entes públicos, às vezes você não tendo aquele montante em caixa, você pode emitir mais. Mas às vezes simplesmente você ter esse montante em caixa e fazer esse pagamento já vai aumentar o poder de compra dessas pessoas, já vai aumentar a demanda e isso por si só pode puxar o preço para cima. Eu comentei isso no outro vídeo, mas tem essa questão de que o gasto público em si aumenta a inflação. Isso pode acontecer se o gasto público for utilizado diretamente para você remunerar determinados setores, né, que estão precisando de dinheiro, que vão pegar aquele dinheiro e vão injetar na economia, ou seja, eles vão circular. Mas assim, naquele vídeo eu citei que não faria sentido você pensar nisso quando é um gasto mais de infraestrutura. Aí não faz sentido você pensar nisso, porque você está construindo uma série de estruturas que vão ser funcionais, pragmáticas, e essas estruturas vão, na verdade, aumentar a oferta de disponibilidade. Você constrói um novo hospital público, se aumentou a oferta de serviços de saúde.
ou uma nova escola. Então, se você aumentando essa oferta, considerando que existem hospitais privados, escolas privadas, na verdade deveria abaixar o preço, né? E sabe que isso nunca acontece. Mas, sim, mas o exemplo é que esse gasto público, na verdade, está devolvendo dinheiro para a sociedade, aquele dinheiro que ele pegou antes por meio geral de impostos. Ao passo que quando você emite moeda nova, você está assim, correndo o risco de haver um descompasso entre essa riqueza que está produzida e essa quantidade de dinheiro disponível. Mas isso aí só vai se traduzir num aumento inflacionário se esse dinheiro for circulado e não for apreendido, por exemplo, por alguém que vou pegar essa grana aqui, juntar e vou poupar, porque a questão da poupança também interfere essa questão aí. Ou seja, para que a emissão de moeda efetivamente cause inflação, ela tem que passar por vários estágios e só vai se consolidar no aumento da demanda. Ao passo que o aumento da demanda, puxando os preços para cima, é aquilo que é a inflação em si, né? Apesar que também a inflação de oferta, que é quando o custo de produção de algo subir, então ele aumenta o preço. Mas, via de regra, esse custo de produção subir também costuma ser resultado de uma descompensação em oferta e demanda anterior, embora haja exceções. Ou seja, tem vários níveis de complexidade. Mas a questão é que, independente do preço ter subido ou não, a gente tem que estar sempre lidando com essa situação, com essas disparidades, com esses descompassos, com essa dificuldade estrutural de você oferecer moeda o suficiente para que possibilite as transações comerciais. E independente disso ser nesse ambiente primitivo que a gente pode imaginar lá que a moeda seja exclusivamente uma pecinha de metal, né, que aliás tem o fato de ser afetado pela oferta ou demanda de ouro, né? Porque se a moeda, por exemplo, é ouro ou qualquer outro metal precioso e de repente alguém acha uma jazida lá desse metal, aumenta a oferta de moeda, tende a desvalorizar também, então tem todos esses problemas aí. Por outro lado, quando a gente chega agora na nossa dimensão contemporânea, né? Quando a emissão de moeda nada mais é do que digitar valores no sistema informático, que são praticamente creditícios, né? Você simplesmente está dando um crédito que vai ser compensado posteriormente na base de uma produção de nova riqueza, de prestação de novo serviço. Isso você se livra desse problema do valor da moeda ser afetado por um evento físico qualquer de uma forma direta, né? Esse é um dos motivos que Estados Unidos desatrelou o dólar ao ouro, né? Porque existe uma tendência a que a moeda se torne mais tradicionalmente fiduciária, né? Apesar de que muitas pessoas defendem ainda o contrário, eu mesmo defendi durante muito tempo, você tentar restaurar pelo menos parte do padrão ouro, e que eu acho que poderia ser útil em algumas situações, mas de qualquer modo a gente tem que também entender que toda e qualquer tipo de moeda sempre tem uma dimensão fiduciária, mesmo que ela seja moeda de ouro, porque afinal alguém tem que garantir aquela aceitação daquela moeda. Alguém tem que tabelar, alguém tem que definir um determinado valor. Se você deixa isso completamente solto, você perde o controle do sistema econômico e aí vai haver inflação, deflação totalmente além do seu controle. Não, e a gente tem que estar controlando, tem que estar regulando para conter as variações de oferta e demanda. Então sempre tem algum grau fiduciário. Não é à toa que essas moedas são cunhadas por uma autoridade monetária com um nomezinho ali, né? Dai a César do que é de César. Então sempre tem um grau fiduciário. Na verdade, numa grande economia complexa é impossível não haver uma dimensão fiduciária. Lembra que fiduciária é relativa a você fiar a alguém, você confiar em alguém. Então, ou seja, tem uma autoridade monetária que reconhece aquela moeda. Por exemplo, no Brasil, você não pode recusar pagamento em moeda física, né? Você pode, simplesmente é crime. Você pode chegar no mercado qualquer, não aceito dinheiro, só aceito Pix, não pode, você é obrigado a aceitar o dinheiro. Então isso permite, na verdade é apenas isso que vai impedir a longo e médio prazo a suspensão generalizada do uso de dinheiro físico. Porque o dia que cair essa obrigatoriedade, o dinheiro físico vai deixar de existir. Simples assim. Até mendigo está aceitando Pix agora. Tá, mas e aí e a inflação? Ok, vamos voltar. Se você tem uma situação qualquer, que por qualquer motivo, quer seja por um problema de oferta, quer seja por um aumento de demanda, quer seja por uma emissão descontrolada de moeda, gerou um aumento generalizado de preços na sociedade, isso aí só vai ser um problema porque isso vai afetar de forma desigual as pessoas. Do contrário, você estaria simplesmente brincando com um referencial, né? Se todo mundo fosse afetado exatamente da mesma forma, que diferença faz uma coisa tal tá custando 1.000, tá custando 10.000? Se você está proporcionalmente recebendo também 10 vezes mais. Se está todo mundo recebendo 10 vezes mais, está todo mundo gastando 10 vezes mais, você só mudaria o referencial, você vai cortar 3,0, beleza. Mas não, é porque atinge uns de uma forma diferenciada do que outros. E, evidentemente, tende a afetar aquelas pessoas de menos poder aquisitivo. E
E a questão toda aqui é a questão da desigualdade. Mas antes de entrarmos nessa questão final, temos que entender que quais são as soluções que são propostas para combater a inflação. E aí eu vou voltar naquela técnica. A solução dominante no Ocidente é subir taxas de juros. Eu espero ter deixado muitíssimo claro que isso é fraude total e absoluta. Não faz o menor sentido a ideia de você subindo taxa de juros, você combate a inflação. Mesmo que às vezes aconteça, às vezes que você suba uma taxa aqui e de repente cai o preço ali. Ainda assim, isso é por um outro motivo. Não precisa nem ir longe, né? A taxa de juros está monstruosa no nosso país. Está baixando o preço das coisas, por acaso? Porcaria nenhuma. Então o pessoal está reclamando do preço dos alimentos. Baixou? Não. Então aumenta a taxa de juros, não baixa porcaria nenhuma, é mentira. Mas vamos tentar entender qual que é o argumento, qual que é a lógica por trás disso aí. E naquele meu vídeo lá sobre juros e inflação, eu fui assim meio capcioso, né? Porque eu fiquei o tempo todo problematizando um lado, na esperança de que alguém nos comentários fosse dar o outro lado, assim, né? Porque tudo bem que eu acho o outro lado tão assim, tão vergonhoso, que eu fico até constrangido de ter que apontar essa questão toda. Mas o ponto é o seguinte: a ideia é que se há um descompasso entre oferta e demanda, o problema da inflação é que, pelo menos algumas pessoas não conseguem comprar. Não é todas as pessoas, são algumas, nem que seja a maioria, não conseguem mais comprar as coisas que estão ficando muito caras. Elas perdem poder de compra. Apesar que para outras não faz diferença nenhuma. Então, se é assim, como é que a gente soluciona esse problema? A gente deveria fazer o preço das coisas baixarem, né? Via de regra, ao você aumentar a taxa de juros, você faz o preço das coisas se manterem ou aumentarem. Só esqueci de explicar naquela ocasião que não é exatamente o preço daquelas mesmas coisas exatamente, no sentido geral, falando do aumento generalizado de preços. Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta, por exemplo, o valor dos aluguéis, ou dos empréstimos, dos juros que você tem que pagar para devolver, ou seja, o seu poder aquisitivo vai baixar, você vai ter que pagar mais juros, ou seja, as coisas vão ficar mais caras ainda para você. E isso é que vai reduzir a demanda, e essa redução de demanda tenderia a forçar os preços para baixo. O fato dos preços das coisas nunca cair significativamente, só por si só, já deveria demonstrar que isso é falso. Apesar de ter uma quedinha ali ocasional, de vez em quando o preço do leite baixa. Teve eu me lembro de umas 2 vezes na minha vida que o preço do combustível realmente baixou um pouquinho, significativamente, né? Mas no geral a tendência é de aumento. Então, e por aí você já vê, se a ideia é você reduzir a demanda, você só reduz a demanda afetando o poder aquisitivo das pessoas, você tornando a vida delas mais difícil ainda. Ou seja, se o problema da inflação é o fato de algumas pessoas não conseguirem mais comprar as coisas, perderem o poder de compra, a solução dos miseráveis é piorar ainda mais o seu poder de compra para que você não consiga comprar e force os preços a baixar. Se você não vê que tem alguma coisa completamente surreal aí, não posso fazer nada. A diferença, às vezes é difícil perceber isso, porque não exatamente são as mesmas coisas que vão subir de preço. Vamos supor que a inflação esteja pegando mais pesado nos alimentos, nos combustíveis, qualquer coisa assim. Em tese, porque tem muita gente comprando, então o preço está subindo. Frequentemente não é nem por causa disso, mas supor que seja. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pessoas passarem a comprar menos. Então aumenta essa taxa de juros aqui, que isso vai subir o preço do aluguel delas, vai subir o preço da prestação do carro que ela paga, o preço de qualquer coisa que ela pegou. De um modo ou de outro, isso vai reduzir o poder aquisitivo dela do mesmo jeito. Então qual a diferença de você fazer isso simplesmente deixar? A melhor explicação, e que aliás vai passar por vários níveis, que eu juro por Deus que eu nem quero perder meu tempo respondendo aquela cretinice de que você aumentando o valor dos empréstimos vai fazer com que algumas empresas não consigam mais saldar sua dívida, quebrem e aumentem o desemprego, porque tem desgraçado que fala isso. Você combate a inflação aumentando o desemprego para que aí abaixar a demanda. Isso é, pelo amor de Deus, é insano, absolutamente apenas insano. Mas vamos tentar nos ater naquilo que eu considero o melhor dos argumentos, que eu demorei muito para chegar numa síntese explicativa um pouco mais fácil, né? A ideia, na realidade, é que você faz esse tipo de intervenção, usando taxa de juros, para evitar que uma escalada cada vez maior e que atinja uma hiperinflação. Então, mesmo pressupondo que você está gerando um prejuízo imediato para algumas pessoas, você está pelo menos evitando que aquela escalada ali aumente progressivamente e vá gerar futuramente uma hiperinflação que vai ser muito pior. Ou seja, admite-se que o remédio é amargo, que vai prejudicar ainda mais algumas pessoas. Mas com isso, você vai evitar um prejuízo, uma situação muito pior no futuro. Além do simples fato que isso aí já pressupõe que lei de oferta e demanda não funciona, né? Porque senão não poderia ficar aumentando definitivamente e chegar numa hiperinflação, né? Em algum momento tinha que parar. Além desse ponto, você primeiro teria que convencer que esse é o caso, que realmente o sujeito que está tendo dificuldade de pagar a gasolina porque está muito caro, convencer de que não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar o seu aluguel, que aí você compra menos gasolina ainda e o preço baixa. Além da dificuldade de convencer o infeliz disso, como é que você
justifica a compensação do outro lado, que ainda que você conseguisse fazer o preço da gasolina baixar diminuindo a demanda, não muda o fato de que seu aluguel subiu. Então, como é que você justifica isso? E isso por si só já seria muito difícil de ser explicado, seria muito difícil de ser justificado. E por favor, se você tiver um argumento melhor, pelo amor de Deus, coloque ele aqui nos comentários, porque eu estou procurando argumentos melhores, é adoidado e não consigo ver nenhum. Mas além disso, ainda sempre se finge que não é o caso, de que pessoas que não têm esse problema, que não estão preocupadas com esse aumento de preço, porque ela tem poder aquisitivo maior, são imediatamente beneficiadas pela subida da taxa de juros. Ou seja, os investidores que têm títulos públicos, que estão lá com o Tesouro Direto, especialmente os grandes bancos, né? Porque o pessoal às vezes apela muito, não, mas que tenha a Dona Maria, seu José também tem título de dívida pública, tá, mas para cara, gente da população comum aí, que nem é muito rica, que tem algum títulozinho de pública, o diabo do banqueiro tem 10 bilhões de vezes mais, então não tem comparação. Tem umas estimativas por aí que diz que, na verdade, no caso do Brasil, 20%, 30% da dívida pública, na verdade, está na mão de pessoas individuais, credores. Eu acho que isso é simplesmente falso. Pode até ter uma porção significativa de pessoas, mas eles esquecem de colocar o montante do valor em si, eles vêm colocando na quantidade de entes, né, de pessoas físicas ou jurídicas que detêm títulos. Muito cuidado com isso. Mas mesmo que fosse, o fato que ninguém nega que a maior parte dos títulos da dívida pública são detidos, ou de outras formas de títulos que são afetados positivamente pela taxa de juros, a maior parte deles são detidos por grandes investidores, pessoas muito ricas. Ou seja, as pessoas de classe média ou pouco rica, ou até de classe média baixa, que detenham títulos nesse sentido, são uma minoria. Então, esse é o primeiro ponto. E ainda assim, ou seja, para essas pessoas mais pobres que detêm esses títulos, elas não vão ser beneficiadas na mesma proporção com um aumento generalizado na taxa de juros, porque o custo de vida dela, para ela, sobe imediatamente. O custo de vida está alto, o aluguel dela sobe na hora, o empréstimo que ela pegou sobe na hora, mas o título dela demora para compensar. Ela não pode se dar o luxo de esperar aquele título compensar sempre, ao passo que o grande investidor pode, né? Mas tudo isso apenas para deixar claro que, independente de você achar que valesse a pena subir o preço daquele financiamento que você tem para pagar seu imóvel ou para pagar seu carro, para abaixar o preço de outras coisas, além que você conseguisse convencer a pessoa de fazer isso, você tem que escamotear o fato de que existem agentes econômicos, e são pouquíssimos, que só se beneficiam imediatamente a partir do momento que a taxa de juros é aumentada. Inclusive os que são os gestores do Banco Central Independente, né? Se é o Roberto Campos Neto, ou o senhor Galípolo, não importa quem seja, ou foi o Paulo Guedes, ou o próprio Haddad, com certeza eles são beneficiados diretamente no momento que a taxa de juros é aumentada, porque eles têm investimentos que vão ser beneficiados para isso, que hoje a maioria da população não tem. Então você tem aí um problema muito complicado para justificar essa questão do aumento da taxa de juros. E esse é o foco central. Só que eu tenho que estar sempre apontando que a justificativa para a subida da taxa de juros, para beneficiar essa elite rentista, é, via de regra, o controle da inflação. Mas se você não entende que raio que é inflação, fica difícil você contra-argumentar. O problema é que o que eu estou colocando aqui é que ninguém sabe o que é inflação. Porque todas as definições que eu dei aqui, ainda assim, são obscuras demais. E quando eu estou falando isso, não é só desses pseudo-economistas por aí que estão apenas defendendo o interesse de agentes financeiros específicos. Eu acho até que o melhor de todos, que é o próprio Keynes, acho até que o próprio Marx, acho que ninguém realmente entendeu que raio que é esse tal de inflação. E talvez eu acho que a gênese desse problema, desse desentendimento, é você simplesmente tratar o aumento de preços e generalizá-lo e transformá-lo numa entidade, dar a ela um nome que, apesar de ser revelador, que significa um aumento ilusório, né, as coisas estão inflando, não prestar atenção que esse aumento em si é ilusório. E, no fundo, ninguém sabe o que é inflação. Pode ser pior. Talvez a inflação nem exista. Uma pura ilusão tão inflada, assustadora como um gigantesco balão flutuando no céu, mas que não tem nada ali dentro. Mas tem um impacto psicológico tal que afeta todo o sistema econômico, que é um sistema essencialmente psicológico, né? Pelo menos fortemente afetado pelo psicológico, que permite que devastações completas de economia sejam feitas por expectativas futuras, por comportamentos de risco, por comportamentos avessos ao risco, pelaquela situação de você retirar seus investimentos em determinado local, porque você acha que vai acontecer tal coisa que às vezes nem acontece, ou pelos hábitos de você simplesmente reter
manter a mercadoria ou destruir a mercadoria com a perspectiva futura de uma melhora tal. Ou seja, é um jogo psicológico. Até porque para a pessoa decidir comprar ou não, no determinado momento, se ela tem essa capacidade de decisão, é psicológico. A economia é essencialmente psicológica. Apesar de envolver toda a produção de riqueza física, o modo como essas trocas, como essas são administradas, corresponde a decisões subjetivas. E nada permite você manipular mais essa subjetividade do que você assustá-la com estruturas conceituais que não por outro motivo. A mais comum metáfora simbólica da inflação é o dragão, né? Quem mais? É ótimo ter um dragão, né? E se a inflação não existe? Se a inflação tal qual dragões é uma pura ilusão para assustar as massas e para justificar toda sorte de patifaria. Um descompasso na lei de oferta e demanda não muda o fato de que a riqueza produzida é constante. E se a gente voltasse para essa dimensão concreta, mais material e mais direta, muitas ilusões tendem a se desfazer. E aí eu volto para aquela frase que eu coloco várias vezes aí, que só o trabalho produz riqueza. Todo qualquer tipo de coisa que seja uma riqueza só pode ser produzida mediante o trabalho humano. Até a extração daquelas coisas que já estão na natureza, que são extremamente valiosas, exige algum grau de trabalho. A produção é resultado do trabalho humano, que as riquezas são produzidas pelo trabalho humano. Se você tem uma situação tal, onde num processo de relação mercadológica há um descompasso entre o que está produzido, ou seja, a oferta de riquezas produzidas pelo trabalho humano, está sendo maior ou menor do que aquelas pessoas que, graças ao trabalho humano, adquiriram lá o dinheiro suficiente para comprar aquelas outras coisas, se está havendo um descompasso, não muda o fato de que o montante de trabalho humano em questão aí é igual. Esse desequilíbrio teria que ser abordado de alguma outra forma do que simplesmente fazer uma espécie de correção artificial. E nesse sentido, não apenas a questão de uma taxa de juros, né? Alguns planos econômicos também, né? A minha própria ideia que eu sugeri é por que simplesmente não aumenta imposto, essas coisas todas aí. E aí vou na reta final. Essa solução de subir taxa de juros é universal? Não. Se você for pesquisar a economia da China, da Rússia, do Irã, da Coreia do Norte, qualquer outra grande situação qualquer que não esteja subordinados à esfera de influência ocidental, outras soluções para contenção de taxas de juros são mais utilizadas. Para começar, congelamento de preço. Foi tentado uma vez no Brasil, né? Plano cruzado. Os preços estão subindo muito? Não, então para de subir. Simples assim. O governo, não, para de subir essa porcaria. Tá trabalhado agora. Agora é tanto. Isso é uma opção. Outra, você simplesmente desviar, modificar recursos. Está tendo uma baixa da demanda aqui, pega um recarregamento de uma situação e force e manda ele para lá. Ou província tal, você está sobrando aí, manda para lá. Ah não, mas foda-se, manda para lá. É para resolver o problema ali. Contenção de exportação, por exemplo. O pessoal gosta muito de vender coisa lá fora, que paga mais caro, né? Às vezes está subindo o preço aqui, aí ele vem vender aqui dentro. Porque está ficando mais caro aqui dentro. Então, ou seja, é sempre para você aproveitar da situação. Então o que você faz? Não, você vai aumentar ou diminuir artificialmente a importação ou a exportação para simplesmente controlar os preços, ou seja, redistribuir a estrutura econômica. Não, em última instância, fazer qualquer outra coisa aí. Bom, tá, os preços das coisas tais estão muito... Vou pegar um exemplo mais direto, né? O preço da gasolina está muito alto. É o seguinte, vocês aí, acionistas majoritários, vocês vão ganhar tanto por cento menos, beleza? E força baixar o preço lá embaixo. Isso é feito com autoridade econômica, isso é feito com governo. Porque se a gente deixasse a lei de oferta e demanda agir por si própria, de forma completamente livre, eu até seria favorável. Deixa essa porcaria. O problema é que não tem jeito, só se você proibir qualquer tipo de intervencionismo. E o mesmo sujeito que é contra a intervenção do Estado, que é contra isso tudo, vai ser o primeiro a defender o aumento da taxa de juros. Vai ser o primeiro a impedir qualquer tipo de solução que diretamente impeça o problema, que facilite a vida de quem está sendo prejudicado pela inflação, mas não vão ver problema nenhum em você fazer coisas como, por exemplo, o produtor para evitar o preço de baixar, destruir a produção, ou simplesmente reter a produção para não deixar o preço baixar.
Isso aí eles não se importam, não tem problema não, né? Isso é o livre mercado no caralho. O livre mercado deveria ser deixar a lei de oferta e demanda agir por si próprio. De modo que se o sujeito tivesse consciência, putz, aqueles caras lá estão subindo muito o preço daquela coisa. Então é o seguinte, eu vou pegar o meu produto, vou vender lá para fazer o preço baixar. Mas não, porque ele não quer vender mais barato. Ele prefere segurar, prefere reter para lucrar mais lá na frente. Ou seja, os agentes econômicos estão eles próprios interferindo no processo. Como é simplesmente impossível deixar a lei de oferta e demanda operar por si própria, porque todas as pessoas vão interferir nela o tempo todo, nem que seja na base de boicote, nem que seja na base, galera, o preço disso aqui está muito alto, vamos todo mundo parar de comprar? Bora! Então, pô, isso é uma intervenção. Como não tem jeito, então não tem outra saída. A autoridade que vai ser responsabilizada pelo problema tem que ter capacidade de manipular isso, porque no final das contas, meu amigo, ninguém vai ficar, mas foi por causa da lei de oferta e procura. Não, as pessoas vão sempre pôr a culpa no governo. E vão querer, se o governo for muito mal, vão querer derrubar o governo. O governo vai ser sempre culpado, e é o culpado mesmo. O Estado em si. Ele tem que assumir essa responsabilidade. E ele só pode assumir essa responsabilidade se tiver autoridade para interferir nas coisas e gerir a situação, maximizando o bem-estar da população. E se tem um descompasso entre oferta e demanda, ou um problema na oferta, que, como eu coloquei, no fundo, acaba sendo também um descompasso de oferta e demanda em outra área, e isso está gerando um prejuízo para um segmento da população, é obrigação do governo de lá intervir para impedir isso. E não é num recurso que só faz aumentar ainda mais o problema, com a justificativa de que vai ser bom a longo prazo, um bom que nunca ninguém vê, mas que instantaneamente estufa a pança de parasita. E você, tudo bem, vamos aumentar isso aqui, aquela galera toda vai ficar mais rico, mas assim, depois de determinado tempo, depois de você perder sua casa, depois de você perder seu aluguel, de você perder seu emprego, o preço das coisas vai baixar. Aí você espera 1, 2, 3 anos e não baixa porcaria nenhuma. Nosso Brasil é um exemplo perfeito disso, meu Deus do céu. Chegou um tempo aí que o pessoal estava uma sanha tão destambelhada de aumentar de taxa de juros que teve um incêndio lá no sul e vão aumentar a taxa de juros. Assim, como se incêndio, taxa de juros apagasse fogo, né? Teve inundação lá, não vão aumentar a taxa de juros, porque o preço das coisas vai subir. E não vou nem entrar no mérito de ter psicopatas, disse o Paulo Cogos, defendendo, né, que em situações de calamidade, pessoas morrendo, não, mas o comerciante tem o direito de aumentar o preço, sim senhor. Tudo é desculpa para aumentar a taxa de juros, porque isso beneficia a panelinha. E com a promessa de que em algum grau poderia, quem sabe, a longo prazo, beneficiar a população em geral, quando não beneficia porcaria nenhuma. Eu acho que esse é o ponto que deveria ser pacífico, né? E, por favor, né, se você acha que seu Galípolo indicado por Lula vai resolver isso, pode esquecer, viu? Pode esquecer que já não resolveu, nem vai resolver. O Banco Central é independente, não é só porque o governo tem que esperar 2 anos para colocar alguém lá, não, porque toda a estrutura está montada de tal forma que ninguém que for colocado lá dentro vai prestar serviço para a população. Vai dar satisfação, não, vai continuar dando satisfação para o parasita do mercado financeiro. Se o parasita, a classe parasita resolver achar que de repente pode ser bom diminuir a inflação para ver se aumenta um pouco mais, aí tá eles abaixo. Mas enquanto não for benéfico para eles, eles não vão querer baixar isso aí. Isso que é a independência do Banco Central. Que aliás foi nesse contexto que eu fiz aquele vídeo sobre juros e usura, né? Mas apesar de tudo, eu também não vou me atrever a dizer que eu elucidei completamente a questão, porque para mim continua muito obscuro que raio que é a inflação. Eu acho que a gente pode entender, sim. A inflação é um aumento generalizado de preços, mas que na verdade, e é isso eu que estou acrescentando aqui, eu vi poucos autores falando isso, ou sugerindo isso, mas que esse aumento na realidade ele é um tanto ilusório, porque não está havendo um aumento de riqueza produzida, e o fato de haver mais pessoas querendo comprar, não muda o fato de que as pessoas ainda têm a mesma quantidade de dinheiro. É um desequilíbrio interno que gera um aumento ilusório, um aumento que não se traduz no aumento realmente de produção de riqueza. E aí quando você entra a questão da moeda, da emissão, isso aí só piora, só bagunça cada vez mais a situação. Você poderia evitar isso significativamente por um controle direto e ativo em cima das relações mercadológicas. Essa que é a ideia. E que eu acho que deverá ser facilitada num futuro não muito distante, pelo simples fato de nós estaremos gradativamente abolindo a utilização de moeda, e cada vez mais, nós virtualizando cada vez mais todos esses processos
de transações de créditos, né, que eu recebo na conta númerozinhos que aparecem lá, e eu posso simplesmente transferir esses númerozinhos para o outro lado. E isso aí significa um escamoteamento das restrições físicas do uso da moeda, o que significa que a moeda deixa de ser afetada por questões físicas do ponto, por exemplo, descobrir uma nova mina de ouro, ou alguém destruiu não sei quanto por cento do ouro do planeta. A moeda passa a ser puramente fiduciária, ou pelo menos contratual, né, em um determinado sentido. Aí eu tenho 2 vídeos que se chamam o Pix e tem o fim da moeda, que eu defendo essa tese. Eu acho que deveria desenvolver isso mais, né? Eu acho que no futuro, aí nesse caso já não é um futuro mais próximo, é bem mais distante, a gente poderia solucionar muito desses problemas simplesmente abolindo o uso da moeda, e as transações virtuais permitem fazer isso, porque de uma certa forma isso já não é mais moeda, já é crédito, é sistemas de crédito puro e simples. E tudo bem que tem uma dificuldade de pessoas entenderem isso, né? Mas a partir do momento que eu produzi alguma coisa ou prestei algum serviço e tem uma tabela que diz o quanto que eu devo receber por horas trabalhadas e tal, então eu recebo determinada quantidade de crédito e eu posso trocar isso por determinados outros bens ou serviços. Você percebe que de uma certa forma a gente já não está mais usando moeda aí. Lembra da questão das funções da moeda, né, que é o meio de troca. Aí depois falam da unidade de conta e reserva de valor. Apesar de que isso é meio redundante, né? Porque a unidade de conta é o meio de troca, por são coisas são indissociáveis. Como é que você vai trocar se você tem aquele índice que determina quanto por quanto deve ser trocado? Então, de uma certa forma, isso é redundante. O que não deveria ter é a moeda com reserva de valor, e muito menos com mercadoria, né? E é isso que teria que ser totalmente proibido. Ou seja, proibir o capitalismo. Porque o capitalismo é basicamente isso, é mercantilizar a moeda. Tem os instrumentos tecnológicos necessários para chegar nesse nível, de você conseguir fazer uma transação de compensações de créditos diretas que escamoteia a moeda, no sentido de que aquele meu crédito que eu uso para trocar por qualquer coisa, eu não posso comercializar esse crédito em si. Okay? Eu posso trocar ele por qualquer coisa que está disponível no mercado ali. Mas eu não posso pegar aquele crédito e repassá-lo para uma outra pessoa, para revendê-lo. Eu posso comprar alguma coisa dela. A partir do momento que você faz isso, você quebra toda essa estrutura monetária que hiperamplifica a inflação. Porque aí é que vem o ponto final. Se existe um descompasso entre oferta e demanda, esse descompasso só é possível devido ao uso da moeda. Você não precisa nem emitir moeda nova. Independente de ser emissão de geração de dinheiro novo ou de devolução de dinheiro arrecadado. Mas ele só é possível pelo uso direto da moeda em si. Porque o indivíduo, na hora de receber aquela mercadoria ali, ele não vai trocar pela coisa que ele produz. Ele vai trocar pela moeda, e a moeda ele pode ter obtido por vários meios. Lembra aquela questão, no momento que você introduz a moeda numa sociedade, você quebra a relação direta entre aquilo que você produziu e aquilo que você tem. Aí passa a ser possível alguém simplesmente roubar o dinheiro, e alguém que não produziu nada fica rico levando dinheiro. Permite que alguém que trabalhou, que produziu, perca esse dinheiro, e perca. Esse fenômeno inflacionário só é possível, de fato, não porque a moeda é emitida, mas porque a moeda existe. Não porque não possa haver um fenômeno inflacionário na base de escambo, mas é muito mais limitado. Seria irrelevante. Se a gente criar um sistema que escamoteie o uso da moeda e que resolve o problema da complexidade do escambo pelo simples sistema informático de cálculo de crédito, que já existe, você elimina na base todo esse problema aí. Porque você não teria um segmento da população precisando de alguma determinada coisa, e aquela determinada coisa estaria em falta porque algum engraçadinho comprou em excesso porque não precisava, né? Tipo assim, alguém que tem muito dinheiro compra não sei quantos produtos tais e guarda para depois vender mais caro. Vocês não teriam como isso ter acontecido. E porque a simples estrutura de controle direto, chama isso de socialismo, como você quiser, né? Azar, já impediria que as coisas fossem produzidas de forma descompensada. Então dificilmente aconteceria essa situação, e ele que acontecesse seria local, você desviaria uma coisa de um outro local. O aumento tecnológico está cada vez mais fácil, seria transportar coisas daqui para lá, de lá para cá, ou fazer situações mais emergenciais e tudo bem. Pode ser não te dar isso agora, mas alguém pode te ajudar enquanto você compensa de uma determinada outra forma, tem essas questões também. E seria raro, mas o fato de que você, a simples abolição da ideia de moeda em si e a substituição pelo sistema de crédito direto, praticamente eliminaria qualquer problema inflacionário, a não ser um muito pontual, que seria solucionado de uma forma muito mais simples. Mas enquanto nós estivermos agarrados à ideia
de que existe um intermediário das transações comerciais que tomou independência por si próprio, e ele em si se tornou capital, e ele em si é uma mercadoria que é especulada, que é apropriada, que é acumulada e é redistribuída da forma com a conveniência de alguém, que justifica todo o sistema usurário, todo o sistema de taxa de juros, todo o sistema de câmbio, toda essa confusão toda. Esse problema vai continuar acontecendo e nunca vai deixar de acontecer e nunca vai ser solucionado, vai ser apenas a desculpa para se explorar ainda mais a imensa maioria da humanidade, que é os que produzem alguma coisa, por aqueles que praticamente não produzem nada. Pois, como eu já disse mais de uma ocasião, qual que é a verdadeira causa desse aumento de preços generalizado? Juros. Porque se você empresta uma quantia e exige uma devolução maior, de onde é que vai sair aquele excedente, a não ser aumentando o preço dos produtos e serviços que a pessoa que pegou emprestado vai ter que fazer? Por trás de todas as ilusões e todas as confusões sobre o que viria a ser de fato a inflação, o fato é que o preço das coisas de fato aumenta. E nada provoca aumento mais evidente do que juros, até porque é óbvio, o objetivo disso é você exigir que as pessoas te devolvam mais dinheiro. De onde é que vem esse mais dinheiro? Isso é auto-evidente. O verdadeiro causador do aumento de preços no sentido generalizado na sociedade moderna é a maldita da taxa de juros, que é aumentada na justificativa para conter a inflação. O tamanho dessa fraude é uma coisa inacreditável. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 18 de março de 2025. Muito obrigado por sua atenção.